Um cenário devastador numa das maiores planícies alagadas do mundo. Um bioma caracteristicamente inundado que rapidamente está se transformando num local seco e inflamável. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 2 de julho de 2024, dia em que dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que em apenas um dia o Pantanal registrou quase tantos focos de incêndio do que num mês inteiro do ano passado. Na segunda-feira, 1º de julho de 2024, foram registrados 110 focos de incêndio no bioma. Em todo o mês de junho de 2023, foram 126. Esses dados exemplificam a situação atual do Pantanal. Dentre os 6 biomas brasileiros, ele é o que tem o cenário mais grave do país. Tem alguns outros números que também mostram a magnitude desse desastre. O Pantanal registrou em junho deste ano 2.639 focos de incêndio. Vamos comparar. Os 2 piores anos anteriores foram 2005, quando foram 435 focos, e 2020, com 406 focos. Ou seja, em junho de 2024 houve um salto de mais de 500% em relação aos piores anos. Só com os dados do primeiro semestre, o Pantanal já tem o ano com maior registro de pontos de queimadas desde 1998, quando começou a série histórica do INPE. A situação fez com que o governo do Mato Grosso do Sul declarasse emergência nos municípios afetados pelos incêndios que se alastram pelo Pantanal. Na prática, o decreto do governador tucano Eduardo Riedel dispensa licitações para a contratação de serviços e materiais necessários para o combate ao fogo no estado. As queimadas têm uma série de impactos ambientais para o bioma. Quando o Pantanal registrou a maior devastação por incêndios até agora, em 2020, um estudo estimou que ao menos 17 milhões de animais vertebrados morreram em consequência direta do fogo, além dos danos à fauna. A queima de vegetação também libera estoques de carbono, ou seja, libera gases de efeito estufa, que causam a mudança climática. Além disso, a queima da vegetação afeta o ciclo da água, que vai dos rios à chuva, e causa problemas à saúde humana. A fuligem gerada pela matéria queimada causa problemas respiratórios, e a estiagem agrava essas condições de saúde. O Pantanal é o menor bioma do Brasil. Ocupa pouco menos de 2% do território nacional e fica nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, vizinho da fronteira com o Paraguai e de áreas da Amazônia e do Cerrado brasileiros. Apesar da pequena extensão, é uma das maiores planícies alagadas do mundo. Tem 2 estações bem definidas no Pantanal, a de cheias e a de seca, influenciadas pelos rios da bacia do Alto Paraguai. A maior parte do território fica no Mato Grosso do Sul e a cidade de Corumbá, que fica perto da fronteira com a Bolívia, é a principal porta de entrada para o bioma. O Pantanal Sul-Mato-Grossense é considerado uma das reservas naturais mais exuberantes e diversificadas do planeta. A paisagem local é influenciada diretamente pelos biomas que ficam ao redor. A vegetação tem características das savanas do Cerrado, mas também inclui campos e formações arbóreas típicas de floresta. O relevo, com diferentes altitudes, interfere no curso dos rios, criando áreas alagadas, secas e intermediárias. Mas todas essas áreas ficaram gravemente mais secas, como mostrou um relatório da Rede de Pesquisa e Tecnologia MapBiomas, lançado no fim de junho. Embora a superfície de água no Brasil todo tenha ficado mais seca em 2023, o Pantanal foi proporcionalmente o bioma brasileiro que mais secou. Os casos mais severos de perda de água no país ocorreram no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, que registraram redução de cerca de 30% na extensão de seus corpos hídricos em relação a 1985. Por causa da seca, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico declarou em 13 de maio situação crítica de escassez na bacia do Rio Paraguai, que alimenta o Pantanal. O nível do corpo d'água registrou queda drástica nos últimos meses, atingindo o pior valor histórico observado em algumas estações de monitoramento, isso segundo a agência. O município de Corumbá foi o mais prejudicado. Em 2023, a cidade perdeu 53% da sua água em relação a 1985.
Corumbá, aliás, é a cidade que registrou o maior número de focos de calor nos últimos 30 dias, entre 1º de junho até segunda-feira. Mais de 75% dos focos registrados no Pantanal vêm de lá, segundo os dados do INPE. O aumento da ocorrência de fogo reflete também o tempo seco que predomina na maior parte do Brasil nos últimos meses. A influência do fenômeno El Niño, que chegou ao fim, agravou a seca no bioma e gerou escassez de chuva no Pantanal durante a temporada úmida, que costuma ocorrer no primeiro semestre. Quanto mais seco é o tempo, mais vulneráveis esses biomas ficam a queimadas. A queimada, vale lembrar, é uma técnica que busca limpar áreas para plantio de lavouras e pastagens. Pode também ser usada depois do desmatamento. Existem no Pantanal exemplos de queimas controladas, as autorizadas para reduzir a quantidade de material inflamável no solo e evitar incêndios maiores. Mas na maior parte dos casos que afetam o bioma, são incêndios ilegais e criminosos que se alastram facilmente por causa da seca. O resultado da secura agravada pelo El Niño foi que nesse ano a temporada de queimadas no Pantanal, que costuma começar depois de julho, veio adiantada, como o Bruno Belan, que é fazendeiro da região, comentou numa entrevista para a agência AFP. O negócio é que esse ano chegou mais cedo, né, o fogo. Chegou mais cedo a seca, ventania, calor, fogo. Geralmente chega em agosto e a gente está no mês de junho, né, final de junho. E já estamos vendo esses episódios aí. O fogo costuma se destacar em épocas de seca porque a baixa umidade relativa do ar favorece a sua dispersão. Então esse cenário do bioma retroalimenta os riscos de incêndio, como explicou a Ludmila Rates, pesquisadora no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia para o site Eco. Ela disse o seguinte: uma área queimada não faz mais evapotranspiração. Se ela não faz mais evapotranspiração, ela descontinua a ciclagem da água. Se ela descontinua a ciclagem da água, vai chover menos. E se chover menos, ano que vem vai ser pior. Faz anos que o Pantanal tem registrado condições cada vez mais secas. E vegetação seca, vale lembrar, é um tipo de biomassa inflamável. Tocos, galhos, folhas e pilhas de matéria orgânica seca são suscetíveis a incêndios por conta da falta de umidade, o que facilita a combustão. Basta haver uma fonte de ignição para o fogo se alastrar. No caso do Pantanal, essa fonte pode ser natural, vir de raios, por exemplo, ou ter origem humana. Esse quadro todo está aproximando o bioma ao chamado ponto de não retorno. O ponto de não retorno é um limiar que, se ultrapassado, desencadeia a transformação de um ecossistema. É o limite crítico no qual vai queimar mais do que a natureza consegue se restabelecer. Diferentes fatores estão por trás desse ponto de não retorno. Estão entre eles o desmatamento, que diminui a umidade local por remover a sua vegetação, o aquecimento global, que é responsável pelo aumento da seca na região, e atividades que degradam o bioma, como incêndios. Todos têm ocorrido ao mesmo tempo e se reforçado, num ciclo que, no limite, pode tornar inviável a existência do bioma. A Ludmila Rates disse para o site Eco que, apesar da Amazônia estar numa situação de degradação muito similar à do Pantanal, com incêndios batendo recordes no primeiro semestre, o ponto de não retorno deve chegar antes no Pantanal do que na Amazônia. A conclusão veio de uma investigação feita pela pesquisadora com cientistas europeus e americanos, que projetam para os próximos anos um aumento de 26% no risco de incêndios no Pantanal. Como a gente falou, a principal culpada pelos incêndios é a ação humana. Dados divulgados em junho pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostram que menos de 1% do fogo detectado em 2024 se originou de raios. Mais de 99% dos focos registrados até agora, portanto, não têm causas naturais. Outras informações corroboram a tese. Quase todos os focos recentes de calor começaram nas margens do rio Paraguai e Paraguai-Mirim, áreas sabidamente mais povoadas e de fácil acesso das embarcações, segundo explicação do Instituto SOS Pantanal. Informações do INPE até a última semana de junho também mostram que 95% do fogo tem origem em propriedades privadas. Além do El Niño, que afetou o clima entre o ano passado e 2024, as mudanças climáticas também têm um papel para agravar a secura do bioma. Segundo o Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, disse numa entrevista em junho para o canal CNN Brasil. O que a gente percebe é que com o El Niño e o agravamento provocado pelas mudanças climáticas, o período de seca, tanto no Pantanal quanto na Amazônia, antecipou pelo menos 4 meses. Nessa época, normalmente, o Pantanal tem cheia,
A gente nunca teve nessa época do ano o Pantanal em período de seca. O período de seca normalmente no Pantanal ocorre normalmente de final de agosto a começo de novembro. Então nós tivemos uma antecipação e isso fez com que a gente também tivesse que antecipar a contratação de brigadistas. Estamos trabalhando com 300 brigadistas, estamos trabalhando hoje no combate aos 15 incêndios que a gente tem hoje no Pantanal. São 15 grandes incêndios, um deles a oeste do Rio Paraguai, um ao leste da Transpantaneira e vários focos no entorno de Corumbá, afetando diretamente a comunidade de Corumbá. As políticas de combate ao fogo no Pantanal costumam ser adotadas historicamente no segundo semestre, considerando que essa é a época de seca no bioma. Em nota técnica publicada em junho, o SOS Pantanal recomendou que, no futuro, o governo passe a contratar brigadistas também no começo do ano, dado o aumento da estiagem no bioma de forma generalizada. Afinal, com a mudança climática cada vez mais presente, é provável que eventos como o de 2024 só piorem. O Durma com essa volta já. O Reagrupamento Nacional foi o partido mais votado no primeiro turno das eleições para a Assembleia Nacional na França. Esse foi o melhor resultado do partido de extrema-direita de Marine Le Pen no primeiro turno em disputas legislativas. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, conta pra gente como esse partido surgiu. O Reagrupamento Nacional, ou Reunião Nacional, nem sempre se chamou assim. Ele foi fundado, na verdade, como Frente Nacional em 1972, reunindo diversos grupos da extrema-direita da França. Entre as primeiras lideranças do partido estavam milicianos de direita, militantes fascistas, ex-integrantes da SS, a força paramilitar nazista, e apoiadores do governo de Vichy, que é o nome dado ao governo colaboracionista francês que aceitou a ocupação nazista de metade do país durante a Segunda Guerra Mundial e ajudou a perseguir judeus. Durante os primeiros 15 anos, mais ou menos, a Frente Nacional era um partido bem pouco expressivo nas eleições. Ele era liderado por um político chamado Jean-Marie Le Pen, o pai da Marine Le Pen. E, como a gente pode imaginar, era um partido com discursos e propostas profundamente racistas e antissemitas. O Le Pen, inclusive, disse em 87 que as câmaras de gás dos campos de concentração nazista eram um detalhe da história da Segunda Guerra Mundial. E o partido, por um bom tempo, realmente apostou nessa postura mais radical para atrair um eleitorado mais conectado com um discurso antissistema. E teve um pouco mais de sucesso nas urnas a partir da segunda metade da década de 1980. E, Marcelo, como o partido transformou o seu discurso para conseguir esse resultado? O partido começou a mudar um pouco o seu discurso a partir de 2011, quando a Marine Le Pen assumiu a liderança da legenda. E ela fez algumas mudanças pensando em desdemonizar, por assim dizer, a extrema-direita dentro do eleitorado francês. Então, por exemplo, ela tentou quebrar essa imagem muito ligada ao antissemitismo, inclusive expulsando o próprio pai do partido. Também amenizou um pouco a posição com relação à União Europeia e abandonou as ideias mais liberais para a economia. Isso sem falar na aposta nas redes sociais para conseguir eleitores mais jovens. E também mudou o nome do partido de Frente Nacional para Reagrupamento Nacional em 2018. Eu conversei com o Tomás Zickman de Barros, doutor em ciência política e pesquisador da Universidade do Minho, em Portugal, e da Sciences Po Paris, na França, que disse que, beleza, a Le Pen mudou algumas coisas no discurso do partido, e dentro do cenário político francês, as ideias da extrema-direita também começaram a chocar menos, vamos dizer. Mas isso não quer dizer que tenha também deixado de ser um partido de extrema-direita, com propostas ainda muito baseadas na ideia de que os franceses não são todos iguais, e na defesa de medidas que, na prática, tentam restringir a cidadania dos imigrantes na França. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Das ameaças ao Pantanal, às mudanças no discurso da extrema-direita na França, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, edição de texto e apresentação de Letícia Arcoverde, roteiro de Mariana Vick, participação de Marcelo Rubissec, edição de áudio de Pedro Pastoriz e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até lá!